Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 16 de novembro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Os discípulos imaginaram que, com a vinda do Messias, Jesus Cristo, o reino de Deus chegaria, mas do modo como eles imaginavam, um reino que se instauraria pela guerra, um reino que seria feito de vingança pelos inimigos, de destruição dos inimigos, dos maus, um reino cheio de poder, cheio de manifestações gloriosas. E Jesus deixa muito claro que não será assim. E por estar perto de Jerusalém, ou seja, Jesus sabe que a morte se aproxima, ele disse que a sua vinda será como a viagem de um rei, que deixou os talentos para os seus empregados. O rei irá voltar, mas quando vai voltar? Ele não disse. De que modo vai voltar? Também não disse. Não disse o dia, não disse o horário, somente disse que deveriam cuidar dos seus talentos, cuidar dos seus dons. Por isso, Jesus então conta esta parábola. Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Este homem é o próprio Jesus Cristo, que após a sua morte partiu para o céu. E ele um dia voltará, pois ele mesmo nos disse, e sua palavra sempre se cumpre. Ele então chamou 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Para o reino de Deus, sempre existem aqueles que são contra o reino de Deus, que lutam contra o reino de Deus. Existem os indiferentes, existem aqueles que perseguem os cristãos e lutam para que Jesus não triunfe, e lutam para que o bem não seja vitorioso. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Chegou a hora do juízo, do julgamento, em que nós iremos prestar contas a Deus daquilo que fizemos com nossa vida, com nossos dons e talentos. O homem chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom, como fostes fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O Senhor chegou e disse: O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tenho medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeias. Vejam que esse homem foi mau, preguiçoso e indiferente, não fez nada. Cruzou os braços. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. O triunfo do Rei é o triunfo de Jesus. E nós somos seus empregados que recebemos os dons e talentos. E iremos prestar contas um dia ao Senhor. Por isso é tão importante vivermos na fidelidade, na perseverança do reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.